Olá, meus amores! Uma ótima sexta-feira. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana de aprendizagem. Vamos pedir para que Ele abençoe nosso fim de semana e continue sempre a nos abençoar. Amém! Vamos iniciar mais uma aula. Peço que peguem o livro de Cidadania, Moral e Ética e abram na página 19, onde iremos estudar História da Família. A gente sabe o quanto nossa família é importante. E a família é a primeira comunidade a qual estamos inseridos. Então, a família é o primeiro grupo social que o ser humano faz parte. E ela é inserida na sociedade, na vizinhança, na cidade, enfim. Voltemos para o assunto sobre a família, o qual iremos estudar. A família, ela começa antes mesmo de nós nascermos, através dos nossos pais. E antes deles vieram os nossos avós. Antes dos nossos avós vieram nossos bisavós. E antes deles os tataravós e assim por diante. Então, essas pessoas anteriores são chamadas de ancestrais. O que é isso, tia? Ancestrais. Ancestrais é o nome que se dá às pessoas de origem da nossa família, como as pessoas mais antigas, como os tataravós. Eles são ancestrais, certo? Então, para saber identificar a origem da família, é necessário montar um esquema que é chamado de árvore genealógica, a qual eu trouxe para mostrar e explicar para vocês. Depois, no final da aula, eu vou deixar uma pequena dica, tá certo? Então, vamos conhecer a árvore genealógica. Aqui está a árvore genealógica. Vocês estão vendo, né, que tem a raiz, aí vem o tronco, os galhos, que vai se dando origem, eu vou explicar. E em cada quadradinho desse, vai ser representado por uma foto ou nome da vovó, do vovô, da mamãe, do papai, do irmão, da irmã, do titio, da titia, do primo, da prima. Então, imagine, por exemplo, um esquema que começa a partir dos avós maternos e paternos. Os avós maternos são os pais da nossa mãe e os avós paternos os pais dos nossos pais. Deles vão sair galhos que levam aos filhos que eles tiveram, como a nossa mãe e o nosso pai. E a partir da união deles, outro galho vai sair levando a você. Agora, tia vai deixar uma pequena dica. Para realizar a atividade da página 21, onde vem uma árvore genealógica, vai ser necessário você sentar ou com a mamãe e o papai, com seus avós ou com a titia, e eles vão contar para vocês um pouco da história dos seus ancestrais. E vocês vão colocar aí o nomezinho de cada membro da sua família. E agora, tia trouxe uma história sobre os ancestrais, os costumes que eles deixam para a gente. Vamos ouvir? Era uma vez uma história de ancestrais. Belinha estava brincando em sua casa com seus primos Davi e Lucas. Eles estavam muito felizes porque iam para a casa da vovó. Sabiam que ela sempre tem uma história para contar. E foi isso mesmo. Ao chegarem à casa da vovó Patti, já foram para a cozinha, pois ela sempre tinha guloseimas.
daquelas que só se come na casa das vovós, mais ou menos em segredo. Foram todos para o terraço. Lá havia uma caixa cheia de brinquedos e sempre com uma surpresa à espera. As crianças, quando abriram a caixa, encontraram um pacote. Era um embrulho de presentes, cheio de laços de fita larga com 3 nomes escritos no pequeno cartão. Para Isabela, Lucas e Davi, da vovó Pati e vovózita. Vó, que surpresa é essa? E como a vovózita trouxe para cá? Perguntou a Belinha. É, vovó, como foi isso? Completou Davi. É presente, é, vovó? Falou o pequeno Lucas. É sim, crianças. Mas vamos, abram logo esse presente. Eu já nem me lembro o que tem dentro. Falou a vovó Pati, rindo muito. Então, abriram finalmente. Mas que seria tudo aquilo? Era uma caixa. E dentro dela, vários objetos que um a um as crianças foram tirando. O primeiro foi um cocar, bem colorido, feito de penas, uma espécie de coroa indígena. As 3 crianças sentaram e já sabia que aquela era uma dica para ouvir mais uma das histórias encantadoras da vovó Pati. Bem, crianças, sei que estão curiosas. Hoje vamos falar sobre ancestrais. Oba! Falou Belinha. Eita, o que é isso? Disse o Davi. E agora? Perguntou Lucas. Vovó Pati então começou a contar. Os ancestrais foram os nossos primeiros parentes, aqueles que vieram muito antes de nós. Foi a partir deles que a nossa família se formou e continuará por vocês e seus filhos, e assim por diante. Vovó Pati continuou. As penas tão lindas deste cocar são artificiais, pois não devemos pegar as penas das aves para fazer fantasias ou outras coisas, a não ser que as penas tenham sido encontradas porque caíram naturalmente, ou até porque um indígena tenha caçado a ave para dela se alimentar. A vovózita comprou para mim e eu coloquei aqui, pois nossa família tem ancestrais indígenas. As crianças ficaram surpresas e fizeram milhões de perguntas. Era a vez de Davi, que meio sapeca, tirou bem devagarzinho o próximo objeto. Era um chapéu de couro, desses que os sanfoneiros usam no seu arroz. Vovó Pati exclamou, muito bem, Davi. Esse é um chapéu de couro usado por Lampião, o rei do cangaço. Outro dia conto a vocês. Mas esse chapéu está aí porque temos ancestrais no sertão nordestino, o lugar onde faz muito sol e tem pouca água porque quase não chove. Minha vez, disse Lucas. Ele tirou um berimbau, instrumento musical usado pelos negros e hoje em dia por todos que praticam capoeira. Ah, este é um berimbau. As crianças começaram a rir porque acharam o nome muito engraçado. A vovó também riu e continuou a falar. Esse é um objeto usado pelos negros que vieram ao Brasil pela primeira vez, como escravos, e ficaram por muitos anos assim. Eles jogavam um jogo chamado capoeira. A gente vê o do negro também, foi, vó? Perguntou Davi. Sim, Davi. Um dos seus bisavós veio dos negros e seus ancestrais eram escravos. E esta conversa foi longa. As crianças tiraram uma xícara com o nome Portugal, depois a bandeira da Holanda, depois uma pizza de massinha com o nome Itália. E assim, os netos da vovó Pati e vovózita passaram dias cheios de histórias antigas,
que vem através da família. E você, conhece alguma história de seus ancestrais? Depois de ouvir a história, você pode fazer a leitura das páginas 22, 23 e 24. Depois de fazer essa leitura, você vai responder as atividades da página 21 e 25. E assim chegamos ao fim de mais uma aula e de mais uma semana. Que Deus abençoe vocês. Um bom fim de semana. Tchau, meus amores. Beijos.